Hoje é um dia muito triste para gravar esse vídeo porque eu tenho muitas considerações a serem feitas e a sensação que dá, que passa, é de que a gente está andando em círculos e não sai do lugar. Porque ao longo dos últimos anos eu vim aqui diariamente para criticar um governo destrutivo e que tinha uma visão patrimonialista da política, Ou seja, ele foi lá, queria pôr o filho dele como embaixador nos Estados Unidos, se cercou de uma série de cupinchas ali e que via, na verdade, o governo brasileiro como se fosse uma extensão da casa dele, um governo, da sua mentalidade miliciana, e tomou controle desse espaço e não queria sair. Tanto que foi alguém que atentou contra a democracia e quase levou um golpe de Estado, como a gente viu no começo desse ano. Então, essa crítica que a gente fez aqui foi recorrente e há muitas práticas que não são, invenções do Bolsonaro, foram práticas permanentes da política brasileira e que ele havia prometido que não repetiria. A gente sabe que era mentira, mas ele havia prometido que não repetiria, e a gente estava aqui condenando práticas recorrentes e práticas, algumas até mais inovadoras dele, mas que eram destrutivas. Então foi a proposta que a gente desempenhou aqui ao longo desses anos. E aí, a gente tem que pensar em números, temos que pensar aqui em como se deu o enfrentamento ao Bolsonaro e o que ocorreu na última eleição. Eu havia dito ano passado que era importante que a derrota do Bolsonaro fosse expressiva, que ele fosse humilhado nas urnas, que houvesse, uma avalanche de votos contra o Bolsonaro, de modo a dar um sinal muito claro de que havia um repúdio universal a esse projeto dele e de que isso não se repetiria tão cedo no Brasil. Isso não aconteceu. Claro que houve manobras nos bastidores, claro que houve muito dinheiro que foi injetado para a compra de votos, houve operações da Polícia Rodoviária Federal para bloquear eleitores, a gente sabe disso, mas o fato é que a eleição foi muito apertada, foi um número mínimo de votos, um percentual insignificante de diferença entre Bolsonaro e Lula, e isso foi preocupante, porque isso deu margem e dá margem para questionar, inclusive, a legitimidade desse governo novo. Congresso hostil, minoria governista, grandes dificuldades para governar, a gente tem visto isso, tem sido notícia diária, então o fato é que se tornou bem complicada a vida do Lula. Se houvesse tido uma avalanche de votos contrários ao Bolsonaro, isso aumentaria um pouco a margem de manobra do Lula, aumentaria a vantagem, simbólica sobre esse projeto. E aí, aqui, no dia 3 de junho, eu vou cravar uma previsão aqui que eu espero estar errado. Eu espero realmente estar errado. Mas eu aqui vou dizer que há grande chance de a gente ver um retorno numa próxima eleição presidencial da extrema-direita. E aí a diferença será se será uma vitória apertada, uma vitória, por um fio, ou uma vitória, uma avalanche da extrema-direita. E isso aqui, o que vai acontecer daqui a alguns anos, será ditado por muitos fatores que não apenas dependem do Brasil, também depende de forças externas, como a gente tem falado aqui repetidas vezes, O projeto é global, não é apenas Brasil, mas muitos fatores, e um deles é o modo como Lula está governando, e o modo como o PT está governando, e o modo como os erros serão lidados. Porque uma coisa é óbvia, uma coisa é inquestionável. Todo governo erra, todo presidente comete erros. E aí a gente fala tanto da cúpula mais próxima do presidente, quanto também de outros escalões. A gente pensa na máquina administrativa, na máquina governamental, a gente fala aqui de milhares de pessoas, então alguém vai cometer algum tipo de crime lá dentro. Alguém vai roubar dinheiro, alguém vai estar envolvido em escândalo de corrupção, isso pode respingar ou não no presidente, mas o fato é que coisas vão acontecer e vão chegar até a imagem do partido e até a imagem do Lula. A gente sabe disso porque a gente acompanhou esse tipo de processo ao longo dos últimos anos, A gente viu o PT envolvido em muitos escândalos ou denúncias de escândalos. Isso foi pouco a pouco, ao longo do mandato do Lula e da Dilma, foi corroendo a imagem do partido, de modo que surgiu um espírito nacional antipetista que associava o PT a algo demoníaco quase, O maior escândalo de corrupção da história do planeta, Essas histórias foram sendo criadas, essas narrativas foram sendo criadas de modo a demonizar um partido que é extremamente complexo e diverso, e existem diferentes alas, inclusive dentro do próprio partido. Então, não dá para dizer que existe uma visão homogênea dentro do PT. Mas o fato é que isso foi sendo criado ao longo do tempo, e isso, prenunciou quase um recuo estratégico do partido, de modo que nem sequer sabíamos se no futuro conseguiria limpar a sua imagem, conseguiria recuperar o seu espaço. E aí, quando a disputa se torna entre esse partido, que é um partido gigantesco, entre esse partido dos trabalhadores e o Bolsonaro, aí houve uma divisão tremenda no Brasil. E aqui a gente tem que entender que de fato ocorreu essa divisão. Pessoas que votaram no Lula porque não queriam mais o Bolsonaro, porque pensavam que o pior dos cenários, o mais apocalíptico, era Bolsonaro segundo mandato, e muita gente que votou no Bolsonaro porque tinha medo da volta do PT. Então, pessoas que votaram com a mão tremendo lá no Bolsonaro, porque para eles parecia que o fantasma do petismo era muito pior do que
o genocídio bolsonarista. Havia muitas razões, na verdade, entre essas pessoas, esses eleitores, sabe, dessa meiola aí, para fazerem isso. E aqui a gente volta para os números, né? Já falei muitas vezes sobre esse tópico aqui, mas vale ressaltar que a gente pensa aí, né, no jogo político, isso aqui são dados dos Estados Unidos, mas também existem dados do Brasil, de que existe um percentual aí mais ou menos fixo de 30% de pessoas de esquerda que sempre vão votar em partidos de esquerda, os 30% de pessoas de direita que sempre vão votar em partidos de direita, e o restante dos eleitores são oscilantes. Eles vão de um lado para o outro de acordo com sua conveniência, de acordo com o momento histórico, de acordo com o discurso também dos candidatos, e essa massa central aí, esse grupo, né, esses 40% remanescentes, é o grupo que tem que ser convencido na eleição. É o grupo para o qual os políticos vão ter que modular as suas falas, né, os seus discursos, vão ter que modular suas propostas para convencer esses eleitores a votarem nesses candidatos. E aí a gente tem que pensar que a política, mais do que um jogo de atos e de feitos, é um jogo também de percepções. Então, assim, se você olha um candidato e ele te parece desonesto, te parece suspeito, você vai ter receio de votar nessa pessoa. Se você olha um candidato e ele te parece incorruptível, ele te parece eficaz, ele te parece alguém honesto e que vai cumprir as promessas, você tende a escolher essa pessoa. Então, assim, tem a ver com construção de imagem, tem a ver com construção de percepção, tem a ver com você convencer o eleitor de que você vai cumprir as expectativas dele. E nesse caso, pensando, né, nesse tipo de jogo, nessa dinâmica, pensando na última eleição, como se deu o jogo também, a gente tem que pensar que uma grande parte, um grande percentual de quem votou, nos 50% mais um pouquinho do Lula na última eleição, eram pessoas que não eram lulistas, que não eram petistas, que foram convencidas pelo projeto do Lula ou que tinham receio do projeto bolsonarista. Então são pessoas que não são eleitoras tradicionais do PT ou rígidas do PT ou, sabe, fiéis do PT. Não são militantes petistas. São pessoas que votaram porque achavam que naquele momento, naquele contexto específico, seria melhor escolher o Lula em vez do Bolsonaro. E essas pessoas, elas também merecem respeito. Essas pessoas também merecem que o partido e o presidente olhem para elas e reconheçam que a vitória não teria ocorrido se fosse apenas com militantes petistas. Esse eleitor também merece satisfação. Esse eleitor também terá críticas ao PT, porque essas pessoas não são fanáticas, elas não são militantes, elas não são pessoas que vão tapar os olhos para tudo que ocorre no governo do Lula. E essas pessoas, elas estão ficando emputecidas porque elas estão vendo sucessivamente falas e atos do Lula que estão contrariando, inclusive, promessas do Lula. E aqui, nesse caso, eu me refiro especificamente à indicação agora do Zanin, que foi advogado do Lula durante a prisão do Lula, né, e que levou, inclusive, a soltura do Lula, a indicação do Zanin a uma vaga do STF. É claro que nada está garantido, ele vai ter que passar por uma sabatina no Senado, possivelmente será aprovado, mas essa indicação ela frustrou muita gente, não apenas esses eleitores flutuantes, mas também de alguns eleitores de esquerda que esperavam uma manobra muito mais radical do Lula nesse sentido, né? Muita gente esperava uma representante mulher e possivelmente mulher negra para ocupar esse posto, ou pelo menos um negro, alguém que representasse minorias. A gente tem que pensar aqui, antes de tudo, que o Lula, ao subir a rampa do Planalto, no dia da posse, ele subiu acompanhado por muitas minorias representadas ali naquela rampa. E muita gente chorou ao ver aquela cena, porque aquilo ali sinalizava que haveria uma mudança de tratamento em relação a minorias. Eu chorei vendo aquela cena. Então, assim, muita gente estava esperando, de fato, que o governo Lula fosse se representar e fosse atuar assim como o símbolo que ele criou. E daí ele vai e opta por alguém extremamente próximo dele, um amigo, possivelmente, dele, e isso gerou uma onda de repúdio e muita gente indignada com essa indicação. Primeiro porque frustra a expectativa, né, de uma representação maior, de alguém que fosse simbólico de uma minoria excluída historicamente, que poderia ocupar esse posto para defender os interesses dessas minorias, mas também porque mostra, em grande parte, o espírito patrimonialista. E aí você tem o próprio Lula falando sobre isso. Eu quero mostrar aqui um vídeo que é do debate presidencial entre Lula e Bolsonaro, no qual o próprio Lula fala sobre isso. Vamos ouvir aqui. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra.
Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Então a gente tem uma situação prevista pelo próprio Lula, dizendo que não é correto que alguém ponha um amigo dele como indicação para o STF. E daí o que acontece é que ele se contradiz. E ao se contradizer, como eu falei, ele está escarrando na cara de eleitores esporádicos, de eleitores que votaram no Lula nessa última eleição, que não são e não atuam como um gado fiel, que era outra crítica enorme que a gente fazia em relação ao gado bolsonarista. Então, assim, a gente passou anos aqui criticando uma histeria bolsonarista, eleitores que tapavam os olhos para tudo que o Bolsonaro fazia de horrendo, pessoas que fizeram isso de maneira deliberada em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no YouTube também, pessoas que estavam dispostas a desdobrar, sabe, a criar narrativas totalmente absurdas para defender a postura do Bolsonaro e de repente agora a gente tem visto algo muito parecido nesse sentido de proteger, de blindar o Lula a qualquer custo. E aí entra a primeira questão, né? Porque assim, a crítica, ela é essencial para o crescimento. Eu falo aqui como escritor, né? Eu falo aqui como alguém que durante anos organizou oficinas de escrita com outros escritores e como eu percebi ao longo desse período que a crítica ela é extremamente eficaz na hora de você reconhecer os seus erros e você se aprimorar. Não quer dizer que você seja obrigado a aceitar todas as críticas que você ouve das pessoas. Não quer dizer que você seja obrigado a mudar tudo que você faz porque os outros estão criticando. Mas o simples fato de você reconhecer a legitimidade da crítica, a importância da crítica, muitas vezes positiva, para seu aprimoramento, esse tipo de reconhecimento ele é um ato de humildade intelectual, é um ato de reconhecimento do valor de quem se importa com o seu trabalho. Porque se a pessoa não se importasse, ela nem sequer dedicaria um tempo para criticar o que você está fazendo. Se ela estivesse cagando para você, ela nem falaria nada. Você que se dane, você que se ferre. Mas o fato de alguém estar disposto, né, do seu campo inclusive, estar disposto a dedicar um tempo para pensar sobre aquela situação e apresentar uma crítica, já seria um indicativo de que ela se importa que aquilo ali dê certo. Porque como eu falei no começo aqui, o crescimento da extrema-direita no futuro, ou da direita, o que quer que seja, da oposição política, ela vai depender em grande medida dos erros e do modo como o governo está lidando com esses erros. Quanto maiores os erros, quanto pior for a estratégia para lidar com esses erros, mais tração eles ganham e mais argumento eles ganham numa eleição futura para aumentar o seu impacto e aumentar o seu eleitorado. Então, as pessoas não esquecem isso. O antipetismo foi criado desse modo, né? Então, a primeira coisa é você saber reconhecer que a crítica nem sempre é um ataque barato ou gratuito à sua posição. Muitas vezes pode ser, de fato, uma preocupação legítima e um reconhecimento de que é importante reconhecer os erros e se aprimorar. Então, assim, a reação que eu tenho visto, né, da militância mais aguerrida ao PT tem sido bastante frustrante, porque essas pessoas são incapazes de compreender que há muita gente bem intencionada que está criticando essa decisão agora e não quer a destruição do PT ou do Lula. E aí vem o segundo ponto, né, que tem a ver com essa tática de distração ou de tirar o foco e tentar acusar os críticos. E aí, sinceramente, não há a menor dúvida de que exista esse espírito antipetista no Brasil, mas nem todo mundo critica o PT, ou critica o Lula, ou critica o governo, é antipetista. Esse tipo de pensamento, esse tipo de tática, ela é muito desonesta, é muito barata e ela é muito, sabe, fraca, porque é uma tentativa de desqualificar todo mundo que não compra uma agenda fechada, um pacote fechado de pensamento. É a mesma tática, na verdade, aplicada por muitos grupos, né? Os comunistas de internet fazem isso também. Se você critica Stalin, por exemplo, se você critica um influenciador comunista, qualquer que seja, você já é taxado de anticomunista. Isso é muito ridículo, isso é muito preguiçoso. É uma tática preguiçosa de enfrentar aquilo que o outro está dizendo. Sendo que certamente há inúmeros pontos a serem criticados, tanto na condução do governo petista quanto em outras coisas. E aí entra um terceiro elemento que acho que vale mencionar também, porque a esquerda é extremamente arrogante. E aqui eu tenho que reconhecer porque a gente ouve esse tipo de discurso, né, o tempo todo, inclusive contra a direita. Grupos de esquerda tendem a achar que todo mundo que não faz parte do seu grupo, da sua bolha, do seu segmento, da sua seita, que todos os demais são estúpidos, são burros. Só aquele grupo entende a realidade, compreende os meandros da realidade, e todo mundo que tem uma voz discordante ou que esteja fora daquele segmento é ignorante, é burro ou mal intencionado. E isso é muito perigoso, porque, como eu falei, isso desconsidera posições importantes, críticas muitas vezes, reflexivas e que poderiam ajudar na sua posição. Então você tende a menosprezar todos aqueles que estão na contracorrente. Eu vi muito isso entre os ciristas. Os ciristas fazem o tempo todo isso, né? Se você criticava o Ciro, eu critiquei a militância do Ciro aqui várias vezes. Se você criticava o Ciro, você era um idiota, você era um ignorante, você não sabia porra nenhuma sobre o assunto. Se você criticar um comunista de internet, por exemplo, é a mesma tática. Você é raso como um pires, você não compreende nada, você é um liberal. Há muitos rótulos que são utilizados para tentar desqualificar as pessoas. E eu vejo isso exatamente agora nessa nova tática do
da militância petista para desqualificar ou eles são antipetistas, ou eles são pessoas mal intencionadas, ou eles são direitistas enrustidos. Então sempre tem uma ideia taxativa de você jogar a pessoa, de você tentar isolar a pessoa, não com base no que foi criticado, não com base naquilo que foi apresentado, mas tentando neutralizar a pessoa porque ela é uma ignorante, é uma estúpida. A esquerda faz isso com muita frequência, até porque é uma tendência entre expoentes da esquerda a terem um pouquinho mais de leitura. Então eles partem desse filtro, né, teórico, muitas vezes, desse filtro conceitual, para tentar avaliar todas as demais posições. E aquelas posições que não partem das mesmas referências teóricas daquele segmento, elas não são válidas. Nenhum outro autor, que não seja aquele autor que eu idolatro, aquele autor que eu comprei como se fosse, sabe, um dogma, nenhum outro autor está correto. Se for um autor divergente, então aquela pessoa é automaticamente uma ignorante ou mal intencionada. E isso também, como eu falei, é muito preguiçoso, isso é muito ruim porque não confronta ideias, confronta pessoas, né? Confronta grupos, não aquilo que está sendo dito. E isso, para o debate público, é horrível, isso é péssimo, né? Isso é um empobrecimento completo do debate público. E aí isso nos leva a um senso de frustração, porque a gente esperaria algo melhor, né? E aí entra um quarto elemento que tem a ver com a tática também, uma falácia lógica, inclusive, né, chamada tu-quoque, é de você tentar justificar os erros com base no passado. Então, por exemplo, não, o Lula fez isso aqui, agora a escolha do Zanin, por exemplo, um amigo dele, o advogado pessoal dele, não fez essa escolha aqui, mas o Temer também fez, mas o Bolsonaro também fez, mas o Fernando Henrique também fez. E aí, essa tática é horrorosa, porque erros do passado, ou atos imorais ou atos, condenáveis do passado não deveriam legitimar atos condenáveis do presente ou atos imorais do presente. Não deveriam legitimar atos patrimonialistas do presente. Então, assim, se você olha para o passado e você condena muitas coisas feitas no governo Bolsonaro, por exemplo, no governo, sei lá, Fernando Henrique, no governo qualquer que seja, Temer, não é motivo, não é justificativa nenhuma para você justificar, tentar, passar pano para erros do presente. Se eles fizeram aquilo ali e aquilo ali era condenável naquele momento, então o mínimo que se espera é que o ato seja condenável agora, que as pessoas apontem o dedo e dizem o seguinte: não é aceitável. Não era aceitável antes, não era aceitável com o Bolsonaro, com o Temer, não é aceitável agora com o Lula. Mas coerência não é muito forte de grupos sectários. Então as pessoas elas vão relativizar, sim, porque sempre há um argumento, né? Estamos em guerra, estamos em enfrentamento contra o fascismo, o negócio aqui é uma situação extraordinária, pragmatismo. Então sempre há uma desculpa esfarrapada, uma desculpa que não se encaixa muito na tese, pelo menos na ideia de coerência, para tentar, relativizar a prática da pessoa. E aí as críticas são vazias, porque as críticas são idealistas, são críticas, pseudo-moralistas e não compreendem os desafios do momento. Então, realmente é bem difícil dialogar e debater com base nesse cenário, porque as pessoas, elas simplesmente adotam táticas muito desonestas intelectuais, para tentar desqualificar qualquer tipo de crítica ou visão divergente. E isso, como eu falei, é uma tragédia para o pensamento, é uma tragédia para o debate, uma tragédia para a comunicação. Bem, como eu falei, é um dia triste, porque vir falar sobre esse tópico aqui vai mexer com muita gente. Eu sei que muita gente fica puta por falando isso, porque as pessoas são incapazes de ouvir, inclusive, pensamentos que não estejam de acordo com a sua agenda ideológica. Então, é isso. Bem, o que vocês pensam aqui no comentário? Deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. E só lembrando que nesse momento está aqui à venda o livro Olga Descobre a Democracia. É uma obra escrita em parceria com Carolina Arcari e ilustrações de Thiago Egg, e é um livro infantil explicando conceitos básicos de política para crianças. E está muito lindo, estou bem fascinado com esse livro aqui, e inclusive fala sobre democracia e sobre a importância também dessa pluralidade de ideias e como é assim que se constrói uma democracia saudável. Coisa que está bem difícil nesse momento, não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo também. O link do livro está na descrição desse vídeo aqui. Se cuide por aí e até mais. Tchau!